Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Libras. Que bom que você aceitou participar desse curso. Você vai aprender muitas coisas interessantes, eu tenho certeza. Mas você percebeu o sinal de Libras? Vejam só o nome em português. Mas esse sinal aqui se refere à língua de sinais. E o sinal de Libras, como foi criado? É o sinal de língua de sinais junto ao sinal de Brasil. E aí surgiu o sinal de Libras. Legal, né? Mas vamos começar a aprender mais coisas, tá bom? Nesse curso, o que nós vamos ver? Você conhece alguma pessoa surda na sua rua, na escola, no trabalho? Ou você já encontrou, ouviu eles sinalizando e ficou lá se perguntando como que eles conseguem se comunicar? Já aconteceu com você? Não? Mas pode vir a acontecer. De você encontrar uma pessoa surda. E como é que você vai se comunicar? Então, por isso, o curso de Libras é importantíssimo. Aqui no Brasil existem muitas pessoas surdas, mas elas vivem como se fossem estrangeiras, por causa dessa barreira comunicacional. Por exemplo, na escola, como é que eles conseguem se comunicar numa consulta médica? Passam por muitas dificuldades. Por isso que nós precisamos nos esforçar para aprender Libras e motivar essa interação e a inclusão, principalmente aqui no IF Sertão. Nós queremos ver todos se comunicando. Mas o que nós vamos ver no curso? Nós vamos aprender, veja só. Nessa aula nós vamos ver conceitos introdutórios. Veja, a Lei 10.436, que foi sancionada em 2002, é a Lei de Libras. Ela deu reconhecimento à língua de sinais como meio de comunicação das pessoas surdas no Brasil. Mas, infelizmente, a barreira comunicacional ainda não foi quebrada, porque nós precisamos aprender Libras para poder interagir. E o que nós vamos aprender? Vamos ver o que é a Libras, como que nós podemos usá-la na comunicação, estratégias comunicacionais e outros assuntos. Também você vai ver sobre cultura e identidade surda. Você está achando estranho? Cultura, identidade? Mas é isso mesmo. Você vai entender claramente que a pessoa surda, ela tem uma cultura própria e identidade também. Ficou curioso? Então, calma que nós vamos aprender tudo isso. Então, veja, a lei de Libras foi um marco para a comunidade surda, porque motivou a divulgação da Libras, para que esse conhecimento seja espalhado. Sabemos que hoje existem vários cursos de Libras e eu fico feliz que você tenha aceitado participar deste. Mas vamos ver alguns conceitos básicos da Libras. Você conhece o alfabeto manual? Às vezes a gente recebe uns panfletos com o alfabeto manual e a gente sabe que se relaciona com as pessoas surdas. Mas Libras é só isso? Não. O alfabeto manual, ele é usado como uma estratégia, é um empréstimo linguístico da língua portuguesa. Porque às vezes existe algum termo em que ainda não existe um sinal para aquele termo, ou eu não o conheço. Então eu faço datilologia e até eu saber o sinal referente. Então, eu uso também o alfabeto manual quando eu vou me apresentar. Por exemplo, a primeira vez que eu encontro uma pessoa, eu sinalizo, digo, meu nome é Raquel. Viu? Eu usei o alfabeto manual. Mas
Você conhece esse sinal? Oi. É a junção da letra O e da letra I. Oi. Mas esse sinal faz parte da cultura surda? Não. Esse sinal ele surgiu a partir do contato dos surdos com os ouvintes. Os surdos perceberam que é um costume das pessoas ouvintes ao se encontrarem falar, né? Oi. Mas não é assim entre as pessoas surdas. Mas esse contato com os ouvintes fez surgir esse sinal. Então, quando você encontra um surdo, como é que você pode cumprimentar? Apenas acenando. Esse aceno serve tanto para oi como para tchau. Então, você encontra a pessoa surda pela primeira vez, você vai dizer: oi, tudo bom? Meu nome. E faz a datilologia, usando o alfabeto manual. Agora vamos ver cada um desses sinais. A letra A, B, veja a posição do polegar. C, cedilha, veja que tem o movimento. D, E, F, observe que o polegar fica na frente do indicador. G, H, tem movimento também. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Agora o polegar fica atrás do indicador. U, V, W, X, Y e Z. Mas com o tempo e a prática, você vai conseguindo fazer esses sinais, vai se acostumando. Às vezes, no início, vai sentir como se as mãos estivessem um pouco duras, os dedos rígidos, mas não tem problema, é normal. Você praticando e vai conseguir a flexibilidade, certo? Então, vimos o alfabeto manual e agora vamos ver os números. Esse é o sinal de número. Então, 0, 1, 2, 3. Veja que no desenho está diferente, mas você pode fazer assim ou assim. 4, 5, 6, 7, 8. Alguns fazem com movimento. 8, 9. Viu? Se você quiser falar sobre quantidade, vai ter uma pequena mudança na configuração de mão. Em vez de fazer assim, para quantidade você vai fazer assim. 2 e 2 para quantidade. 3, 3 para quantidade. 4, 4 para quantidade e o restante é igual. Se você quer acrescentar o sentido de ordem, você vai fazer esse movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Mas você vê, só tem do 0 ao 9. E se eu quiser fazer um número maior? Então, é só fazer uma combinação daqueles números que a gente já viu anteriormente. Por exemplo, 225. Ou 36. 15. 47.
100. Viu? Eu posso formar qualquer número fazendo a combinação. Fácil, né? Mas precisa praticar. Então, veja o tema, né? Mito ou verdade? Muitas pessoas falam bastante sobre Libras, mas algumas coisas não são verdades. Então, eu escolhi algumas para ajudar você a entender o que é a Libras. O primeiro é Libras é linguagem. Olha, o que é linguagem? Linguagem é uma habilidade para se comunicar. Todas as pessoas têm. Os animais também se comunicam. Mas língua é diferente. E Libras é uma língua. É a língua brasileira de sinais. E assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua alemã e tantas outras línguas, ela possui o mesmo status. Então, a palavra linguagem pode esquecer. A Libras é uma língua. O segundo, a palavra surdo-mudo. Alguns costumam, olha, ali tem um mudo ou um mudinho. Não. Mas vamos entender os conceitos. A pessoa surda e tem a pessoa muda. E qual é a diferença? O surdo, ele tem voz. Ele consegue falar, mas ele precisa treinar, porque nós ouvintes temos o estímulo auditivo e aí processamos aquela informação e falamos. Mas o surdo não tem esse estímulo. Mas com o treinamento, através do fonoaudiólogo, ele consegue falar, emitir o som. A pessoa que é muda, ela não consegue emitir o som, porque ela tem alguma disfunção do aparelho fonador, seja por ordem física ou psicológica. Então, ela não consegue emitir som nenhum. Entendeu? Então, tem a pessoa surda. Pode esquecer o termo surdo-mudo. O terceiro ponto. A língua de sinais é universal? Não. Cada país tem a sua língua de sinais. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Libras, mas ela não é a única. Nós temos várias línguas de sinais. Por exemplo, temos as línguas de sinais indígenas, que são aqui do Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos temos a ASL, língua de sinais americana. Na França tem a língua de sinais francesa, entendeu? Cada país tem a sua língua de sinais. Assim como existe a língua portuguesa, a língua inglesa, alemã e por aí vai. O quarto item, a Libras, ela depende da língua oral? Não. Libras, ela tem uma estrutura própria e sua gramática. Ela é totalmente separada da língua oral. Para você ter uma ideia, como surgiu a Libras? Ela veio a partir da língua portuguesa? Não. A Libras surgiu a partir da língua de sinais francesa. Então, essa língua de sinais serviu de base para o surgimento da Libras. Então, uma língua de sinais deu origem a outra língua de sinais, e não uma língua oral. O quinto ponto, a Libras é só o alfabeto manual? Não. Como eu já tinha explicado anteriormente, o alfabeto manual é uma estratégia, um empréstimo linguístico. Mas a Libras possui diversos sinais. O sexto, todos os surdos sabem fazer leitura labial? Não. Alguns conseguem desenvolver essa habilidade de fazer leitura labial.
mas não são todos. Sétimo, todos os surdos sabem ler e escrever? Então, alguns ainda não aprenderam. Por quê? Para que eu possa ensinar uma pessoa surda a escrever e ler, eu preciso usar uma estratégia diferenciada que contemple a pessoa surda. Vai ser um método diferente do usado para ensinar uma pessoa ouvinte. Mas você conhece alguma escola que ensina português como segunda língua para as pessoas surdas? Então, por isso que muitos surdos não conseguem escrever e ler bem. O oitavo ponto, mas atenção, alguns surdos conseguem escrever e ler, certo? Cada um é diferente do outro. O oitavo, Libras é linguagem verbal ou linguagem não verbal? Muitas pessoas confundem esse ponto e é importantíssimo você entender a diferença. Libras é uma linguagem verbal. Por quê? Ela usa palavras. Cada sinal da Libras é equivalente às palavras da língua oral. Com o tempo, você pode pesquisar e se aprofundar mais nesse assunto. Eu também vou colocar um texto complementar para você entender melhor, certo? O nono, Libras é ágrafa? Não. Libras tem uma escrita, a escrita de sinais. Existem vários sistemas que tentam representar a língua de sinais na forma escrita. Mas aqui no Brasil, o sistema mais conhecido é o Sign Writing. Depois vocês vão ver, quando eu apresentar aqui alguns desenhos, você vai ver no cantinho um desenho que é o sistema Sign Writing. Eu coloquei para que você já pudesse ir se habituando. Então, concluindo, todos esses são mitos. E é importante você entender esses conceitos. Isso vai ajudar a você entender a pessoa surda e a maneira dela pensar e se expressar. Então, memoriza aí. Agora vamos aprender alguns cumprimentos. Lembra que eu expliquei, né, do cumprimento ao encontrar uma pessoa surda? E o oi está errado, é proibido? Não. Você pode usar o oi para cumprimentar. Eu só expliquei porque caso você queira fazer uma imersão na cultura surda, então você precisa entender melhor esse conceito e você não vai querer usar o oi, você vai usar outros cumprimentos mais visuais. Então vamos ver. Viu? Ó, o primeiro cumprimento, bom dia. Bom dia. Bom dia. Lembra de sorrir. Bom dia. Não vai fazer com a cara zangada, não. Não pode. A sua expressão tem que combinar com o que você está falando. Faz um bom dia. Boa, de novo, ó, boa tarde. Você pode lembrar, fazer referência ao movimento do sol que a gente observa daqui. Alguns fazem apoiando a mão ou só dessa forma. Qualquer um dos dois pode ser usado. Boa noite. Boa noite. Ou boa noite. Mais um aviso importante. Aqui, durante o curso, vamos ensinar alguns sinais. E talvez você veja um sinal diferente para o mesmo termo. E vai pensar, estão ensinando errado. Não é isso. Lembra que eu falei que Libras é uma língua. Então, tem variação linguística também.
Às vezes, numa outra região, vai ter um sinal diferente com o mesmo significado. Então, é importante você saber que não vai existir um sinal só para cada palavra. Vai ter uma variação, certo? Então, vamos de novo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Agora, vamos aprender o calendário. Meses, esse é o sinal de mês, ano. Janeiro, lembra da festa do carnaval? Fevereiro, e o sinal tem a ver, porque lembra da máscara que as pessoas usam na festividade. Então, fevereiro, alguns lugares vocês vão ver esse sinal para fevereiro ou esse. Tem a variação, certo? Março, o sinal do mês de abril faz referência a Tiradentes. Faz referência à morte dele, então o sinal de abril ficou sendo esse aqui. Maio você vai fazer apenas a datilologia. Com o tempo você vai fazendo até mais rápido, certo? Mas não tem problema, vai fazendo devagar no início mesmo. Junho é um sinal icônico, então ele faz referência à fogueira. Julho é apenas as duas letras, JL. Agosto, faz o A, depois o G, mas você faz mais rápido. Ou então, eu já vi também essa variação para agosto. Percebeu que algumas datilologias com o tempo viraram sinais. São sinais soletrados. Assim como o sinal para o mês de agosto. Você não precisa fazer todas as letras, vai fazer apenas algumas. O mês de setembro faz referência ao exército. Então, lembra do desfile que acontece em setembro. Outubro, com esse movimento ou assim. Tanto faz. Novembro. E dezembro. A razão do sinal é o sinal de Papai Noel. Esse é o sinal do mês de dezembro. Vamos tudo de novo? Não, você pode voltar ao vídeo e assistir novamente. E praticar cada mês desse, vai copiando aí, certo? Então, já aprendemos os meses do ano e só uma dica para o sinal da palavra ano. Esse se refere ao ano atual. Mas se eu quiser dizer ano passado, aí eu vou fazer esse movimento para trás. E se eu quiser dizer ano que vem, futuro, aí o movimento é para frente. Entendeu? Passado, movimento para trás, futuro, movimento é para frente e atual, esse movimento. Dias da semana. Então, às vezes você pode ficar confuso, mas bom dia, eu usei esse sinal para dia e ali já é outro. É um sinal diferente mesmo. Quando se refere à semana, vai ser esse sinal para dia.
Então, e esse é o sinal de semana. Essa configuração de mão com esse movimento. Ou então você pode fazer assim, ó, uma mão com a configuração em 7. Mas na região eu percebo que usam mais esse aqui. Então vamos lá. Segunda-feira. Veja como é fácil. Viu? O número já está incorporado ao sinal. E veja aqui, ó, no canto tem o sign writing. Tem o desenho da mão, com a configuração de mão, com os 2 dedos, o contato na região da testa. Então, nessa região da testa vai fazer o contato. Viu como é fácil? Terça-feira. Quarta-feira. Tá vendo? Ó, muito fácil. Quinta-feira. Sexta-feira. Esse sinal é o mesmo sinal usado para peixe. Sexta-feira. Sábado. É feito aqui na frente da boca. E domingo. Então, vamos relembrar? Então, você aprendeu vários conceitos da Libras, espero que tenha gostado. Você sabe que Libras é uma língua, que a pessoa surda gosta que na comunicação você use o termo surdo. Você também aprendeu vários sinais, meses do ano, janeiro, fevereiro, junho, julho, ai, baguncei tudo agora. E também os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Muito fácil. Então aproveita, você pode voltar ao vídeo, assistir novamente e praticar. Vai copiando aí, sinalizando. Acabou. Ah, depois tem mais. Tchau.